eu queria começar trazendo notícias internacionais, especialmente falando do efeito Trump no Brasil, no mundo, mas mais especificamente no Canadá. A gente tem aqui o print da matéria falando do Justin Trudeau, que ontem anunciou que vai deixar o cargo de primeiro-ministro do Canadá. Olha só, primeiro-ministro renunciou ao cargo, o político anunciou ainda a suspensão do parlamento canadense até o dia 24 de março. Então, eu acho interessante olhar como as coisas têm repercutido no mundo. É óbvio que isso daí, o pessoal brinca do efeito Trump, mas isso já vem, ele vem numa crise antiga, o Justin Trudeau, né? Ele vem enfrentando problemas muito sérios. É um cara, da mesma forma que os democratas nos Estados Unidos trabalham pela censura, trabalham pela manutenção de atividades completamente despóticas do Estado, né, contra as liberdades e garantias individuais. Mesma coisa no Canadá, viu? E também uma política migratória maluca, né? A maneira como ele se comporta. O Trudeau é um democrata radical, que nem a AOC, né? Que nem a turma mais radical dos democratas nos Estados Unidos. Mas eu queria começar ouvindo a Esté sobre o efeito disso, né? Será que ele adiantou uma renúncia por conta da posse do Trump, por conta desse momento histórico que a gente está vivendo, Esté? Você sabe que tem uma coisa curiosa, né? O Trump e o Elon Musk parece que estão fazendo uma dobradinha, né? Bastante interessante. Então, vários desses líderes social-democratas, né? Porque o socialismo na Europa, o socialismo que é o americano, ele é mais voltado para a social-democracia, apesar de estar cada vez mais radical na pauta dos costumes, né? Mas esses líderes social-democratas, a exemplo do Macron, eles têm dado muita, vou colocar aqui aspas, né, voadora virtual no Elon Musk. Então, eu estava vendo ontem o premier da Alemanha reclamando do Elon Musk e o Macron reclamando do Elon Musk, que ele está se intrometendo muito nas questões políticas externas, né, ou seja, do país que não é os Estados Unidos. Então, me parece que tem um quê aí de efeito Trump, mas também me parece que ele está tentando estancar uma sangria de uma crise, porque ele vai ficar, se não me engano, até maio, né? Que é quando vai fazer a escolha do próximo ali primeiro-ministro do Canadá, porém, até lá parece que o país ele fica politicamente estagnado. Então pode ser que ele esteja também tentando pegar algum fôlego, tá? Então eu ainda estou em dúvida, estou avaliando entre as duas coisas qual que é a que vai fazer mais sentido um pouco mais para frente, né? Então me parece que o mundo, como a gente conhece, ele está dando aquele cavalo de pau à direita, né? Então, sempre que a gente vê os governos socialistas, seja o socialismo tradicional que a gente conhece, marxista, seja essa social-democracia woke e do multiculturalismo, sempre que ela pega esse viés mais radicalizado, a gente vê o mundo desses cavalos de pau à direita. Então, me parece que não só como a gente viu, Argentina, Estados Unidos e outros países, mas a Europa também vai caminhar para esse lado. Então, eu vi até, acho que se não me engano, era Space Liberdade ontem, publicando que tem um candidato conservador lá que tem muita chance de assumir o lugar do Trudeau. E é claro, né, o que eu me diverti muito ontem foram com os memes também, né, colocando ele como o filhozinho do não legítimo do Fidelito, né? Do Fidel Castro. Isso foi divertido. É a teoria da conspiração, uma das mais famosas, né? É o Michelle Obama e o, e o Trudeau, filho do Fidel Castro. Mas eu queria ouvir o... E até legal, professor, a gente falar sobre essa dinâmica, né, do primeiro-ministro, porque quando ele perde todo o apoio, toda a base, é mais ou menos como o voto de desconfiança do parlamento inglês, né? Você tem a saída do primeiro-ministro porque não tem mais condições dele ficar, ele não tem como aprovar uma política pública, ele perdeu o apoio popular, ele perdeu o apoio do parlamento, e que bom que isso está acontecendo também no Canadá, né? Porque a gente está vendo pelo menos no plano político, uma mudança rápida, mas é importante frisar que
A gente estava falando disso sexta-feira, né? Quando a gente saiu, eu não sei se foi sexta ou sábado, não lembro direito, mas com a Adriles, com a Geisiane, falando do... o meio cultural, ele sempre vai condicionar. Uma cultura forte vai impedir líderes, ou pseudo-líderes, né, despóticos, de instaurarem regimes distópicos também na nossa vida, né? Então, é importante analisar sob esse prisma. E no Canadá, eu acho que, infelizmente, eles enfrentam problemas culturais sérios a respeito disso também. Como que você enxerga essa situação, professor? Pois é, o Canadá, ele é conhecido pelo seu viés woke, né? Por uma visão não só progressista, mas também, sobretudo, por ter entrado de cabeça nessa questão identitária, woke e etc. O Trudeau, ele representa tudo isso. Ele cair não significa aqui como no Brasil, né? Quando cai um presidente, a gente precisa entender também que ali cair uma pessoa no lugar dele não tem o mesmo choque, mas sim demonstra uma falta de representatividade. Essa falta de representatividade não necessariamente vai fazer com que o Canadá dê uma virada para a direita, mas pode ser que entre um woke sai um woke entre outro, né? Isso a gente ainda precisa avaliar. É difícil pensar que uma cultura woke introduzida dentro de um país como está no Canadá consiga sair disso de uma forma muito rápida. Mas, sem dúvida alguma, está havendo, como foi dito agora anteriormente, uma virada à direita no mundo. Não é apenas no Canadá ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que a gente põe muitas fichas ou tem uma certa torcida para agora o Trump vem e o mundo vai mudar. Eu vejo o Trump muito mais como efeito dessa virada do mundo à direita do que como causa. Eu creio que o Trump vai mudar o mundo porque ele é muito simbólico, é a maior nação do mundo. Então, claro, alguém de direita lá, sobretudo com a experiência que ele já passou, sobretudo com a falta de papas nas línguas ou na língua, como ele tem, sem dúvida estimula o debate público e favorece um debate pró-direita. Mas isso vejo mais como efeito do que como causa. Não é que ele vai mudar o mundo, é que ele representa já uma mudança de mundo mais à direita. E isso pode ser relevante para pautas, por exemplo, da liberdade de expressão, pode ser importante para a denúncia de censura e, sobretudo, para que as pessoas percebam que por trás do wokeismo, do identitarismo, existe uma visão autoritária de esquerda, que não existe apenas no wokeismo, mas que existe também nesses países como o Canadá, sobretudo no wokeismo, porque lá eles não têm problemas estatais tão grandes, então eles criam esses problemas identitários de censura, porque os que a gente vive aqui, que são os mais prosaicos, os mais ordinários, que você encontrar um juiz descendo o sarrafo em morador de rua, né? Essas questões eles talvez não tenham lá tão forte, então eles se dedicam a outros autoritarismos como os resultantes do wokeismo. Eu vou falar uma coisa para vocês, acabou de sair, mandei para o meu time, a gente vai falar sobre isso no final do programa. Eu quero ver se eu ou faço uma dublagem ou coloco uma legenda. A gente vai tentar pegar os melhores trechos, ou pelo menos o comecinho. Só para ilustrar, o Mark Zuckerberg postou um vídeo. Eu só vou colocar a legenda para vocês, depois a gente vai analisar isso a fundo. Está na hora de voltarmos às nossas raízes pela liberdade de expressão. Estamos modificando, replacing fact-checkers, né, os checadores de fato, com notas da comunidade. Igual quem? Igual quem? O cara tá imitando o Elon Musk, bicho, aqui. Capaz dele parar no inquérito. Simplificando nossas políticas e focando na redução de erros. Looking forward to this next chapter. Então, ansioso por esse próximo capítulo. Então, quer dizer, existe, né, olha que interessante, e a turma da direita, né, postando comentários aqui, da direita americana principalmente, agradecendo ele, falando que bom que as coisas estão acontecendo finalmente. Tem que agradecer o Elon Musk, pelo amor de Deus, o cara foi pioneiro demais com esse negócio de notas da comunidade, demais. Mas agora, interessantíssimo, Marco, diga. Isso, antecipando até essa discussão da pauta, mas isso mostra como a questão
agências de checagem, como essa questão da combate à desinformação, como essa questão das fake news, meramente são ideológicas e compõem uma ideologia refém de interesses de mercado. Então, eles sabem que o Trump entrando, a coisa muda. Os interesses de mercado talvez mudem também. Então, eles precisam se adaptar para ganhar dinheiro. Esse é o ponto. Ou seja, checagem, desinformação, combate ao ódio, tudo isso, no fim, era um jeito deles ganharem dinheiro. O mundo agora está mudando, eles querem ganhar dinheiro de outro jeito. Então, isso talvez o extrato disso seja a gente perceber o quanto tem o quanto que é vazio esse discurso do combate à desinformação e de combate ao ódio, e, enfim, essas censuras todas que a gente tem experimentado por aí, como se fossem o suprassumo da democracia ou se fossem pautas elevadíssimas e muito nobres. E é importante frisar também, até algo bem simples aqui, a questão semântica, né? Checadores de fato é um negócio assim soviético, né? Checadores de fato. Opa! Então, os checadores de fato dizem só a verdade, nada além da verdade, nada menos do que a verdade. Notas da comunidade é o espírito do debate público. Tá aqui, ó. Você tá falando A, mas você falou B, C, D. Você tá falando A, mas você tá certo. Você falou A 10 vezes aqui. Você não tá mentindo. Sabe? Então, existe uma perspectiva diferente, não só semântica, como semiótica também, né? De mudar, de quebrar um pouco o paradigma dessa indústria que foi criada para oprimir, para censurar, para perseguir as pessoas, que são os checadores de fato, né? Isso daí é uma forma interessante, e que bom que ele acordou, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Interessante. É interessante esse negócio, né, Marco? Porque eles conseguiram criar um soviético para a rede social, que são os checadores de fato. Se for parar para ver bem, que são os reguladores da informação verdadeira, que são aqueles que são os legítimos, né? E aí você vai... Todo checador de fato, de verdade, assim, esses que são colocados pelo sistema, seja das Big Tech, seja hoje do que a gente vê, né, esses que são alinhados à extrema imprensa, todos sempre recebem um financiamento específico ali dos donos do mundo, né? Soros e demais. Então, numa boa, o mundo não começou a mudar a partir de agora, o mundo já está mudando faz 10 anos. Então, agora, ou eles aceitam essa mudança de modo a se adaptar com a sociedade, ou eles vão continuar dando soco em trem em movimento, sabe? Aquela teoria do Bezmenov, que um trem em movimento, você querer parar ele com um soco, você vai se estrupiar. Então, o que a gente está vendo é essa turma social-democrata que se alinha com os marxistas já faz um tempão, se estrupiando na opinião pública. E isso gera as convulsões sociais que a gente viu tanto no Capitólio quanto no dia 8 aqui. E isso é ruim para eles, para a sociedade, para todo mundo. Não existe nenhum processo de pacificação social sem que eles se adaptem com a nova realidade social, que é isso, metade do Brasil literalmente se identifica como direita, conservadora e que não quer saber desse marxismo falido, e metade dos Estados Unidos, metade de todos os países do mundo praticamente estão do mesmo jeito. Então, ou eles se adaptam, ou eles se adaptam. Marco, diga. E você sabe qual é o melhor jeito de checar fato? Checar fato é discutindo. Então, você fala um fato aí, eu digo, não concordo. Olha aqui, eu tenho uma contraprova. Ou seja, o melhor jeito de você checar fato é promovendo debate. O melhor jeito de você combater desinformação é promovendo informação. Só que eles criaram um esquema que é o seguinte: para checar fatos, eu preciso criar uma indústria, então eu preciso de muito dinheiro. E aí você me entrega esse dinheiro e eu carimbo o que é mentira e o que é verdade. Como eu sempre digo, veja, Platão não conseguiu chegar ao que é a verdade, não serão os checadores de informação e nem os ministros do STF. Mas, tudo bem, eles carimbam essa informação e aí dizem, esse aqui pode ganhar a mídia, esse aqui não. E as redes sociais pegavam essas pessoas ou pegavam esses conteúdos e rebaixavam a audiência deles. Então, era um exercício de censura, não era um exercício de debate, ou seja, a informação errada, supostamente, combate-se com uma nova mais adequada. Não, a gente rebaixa, tira a audiência, exclui, bane, é isso que estava sendo feito, ou seja, uma censura que, no fundo, resultava em ideológica. Óbvio, a gente tinha checadores de informação olhando apenas as pessoas de direita, as pessoas de esquerda dizendo as maiores aberrações do mundo e recebendo palminhas de todo o universo.
E é importante sempre lembrar o pessoal da audiência que, da mesma forma que muita gente presumiu ao longo desses últimos anos ou últimas décadas que as conquistas estão garantidas, as conquistas da liberdade estão garantidas. Não, o mundo pode meter uma marcha ré amanhã e voltamos para o pesadelo. E a gente está no pesadelo ainda, tá? Só tô colocando que às vezes tem um pessoal muito eufórico, né? Olha só, agora vai mudar tudo. Calma, calma. É um processo devagar, é um processo gradual. Não é... Nada é automático, nada sabe... Não pode confundir uma repercussão de um fato positivo com uma mudança estrutural de mentalidade ou uma mudança cultural, tá? Se aconteceu o que aconteceu até hoje por conta desses tarados e censores, essa galera que vem avançando em cima da gente, é porque o ambiente cultural está em crise, né? Tem gente no fronte político, no fronte, às vezes, como o Elon Musk, né, um bilionário, que se coloca contra o Soros, que se coloca, inclusive, está fazendo post aqui sem parar sobre o George Soros, que recebeu uma medalha lá, foi condecorado pelo Biden, né, nos últimos dias aí de mandato, no último dia de mandato. Então, é importante bater nessa tecla. Eu queria só colocar também, só para a gente falar, pelo menos a Kamala Harris, né, presidiu alguma coisa nesse final aí de mandato do Biden. Vamos colocar aqui a manchete falando da Kamala Harris, aqui ainda na pauta 1, né? Com segurança reforçada e Kamala de anfitriã, Congresso dos Estados Unidos certifica a vitória de Trump. Evento é o último passo antes da posse, que vai acontecer no dia 20 de janeiro. Kamala Harris foi a responsável pela certificação, já que é a presidente do Senado. O ato ocorre na mesma data em que, 4 anos atrás, os apoiadores... Aí, G1, tá, pessoal? Só para frisar aqui para vocês. Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio. Mas é interessante porque aqui a gente está naquele pesadelo ainda. Inclusive, amanhã vai ter uma super live do 8 de janeiro. Queria lembrar a audiência que vou participar dessa super live. Vão ter várias pessoas falando sobre a situação dos perseguidos políticos e tudo. Mas lá nos Estados Unidos, agora começa esse novo momento histórico da entrada do Trump. A gente tem um pequeno vídeo aqui que eu quero colocar para vocês. The state of the vote for the President of the United States, as delivered to the President of the Senate, is as follows. The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, the majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris E é isso, né? Agora a gente vai esperar a entrada do Trump no dia 20, mas as coisas já estão acontecendo. Acho que não tem muito mais para onde a gente ir. Não sei se vocês têm algum comentário para fazer da Kamala Harris, fora a cara de todos os democratas enquanto o Trump estava sendo diplomado. Isso que é uma delícia. Isso não tem preço. Isso não tem preço, né? Vocês viram a cara de choro, a cara de tristeza? Eles não aplaudem, né? Isso faz parte da tradição americana, né? Eles, assim, mas mesmo assim, mostra uma espécie de birra e de infantilidade também, porque o correto seria aplaudir. E outra coisa, eu acho que essa reflexão é importante. Os últimos pronunciamentos da Kamala Harris não era do Trump que ia instaurar a Alemanha nazista nos Estados Unidos. Era de transmissão de a diplomação acontecendo. Quer dizer, então, todo mundo que defendeu a tese, se o Trump seria o novo bigodinho da Alemanha, então é guerra civil. Não é da diplomação. Se o cara vai instaurar um novo regime nazista nos Estados Unidos, então, para onde que vai esse discurso belicoso dos democratas?
Porque não, é contraditório isso daí, é totalmente contraditório a postura deles. É cínica, hipócrita, contraditória. Vocês entendem o ponto que eu estou fazendo aqui? Tipo, não faz, mas eu também acho que saturou um pouco, né? Tipo, os caras, eles chamam metade do país de bigodinho da Alemanha em literalidade. É como aqui. Saturou, cara. Você vê um esquerdista chamando alguém do cara que foi pendurado de cabeça para baixo na Itália ou de bigodinho da Alemanha, você fala, cara, você é retardado, na moral. Não tem o que falar de você, a não ser que você é um grandíssimo idiota. Então, acho que as pessoas normais, vamos dizer assim, aquelas que não estão imersas no ambiente político, que não estão, que nem a gente, né? Os tarados políticos, em tese, brincadeira, né? Brincadeiras à parte, que estão se informando sobre política o tempo todo, veem essas pessoas colocando as outras num balaio de extremismo, de modo a olhar e falar assim, você é, em literalidade, um doente mental, para de fazer isso. Tipo, as pessoas querem um pouco mais de consenso e diálogo hoje, né? E não pegar esse... Eu acho que chamar a outra pessoa de algo tão extremo virou, acho que, um sinônimo de extremismo, tá? Pelo que eu estou conversando aqui, vendo de pessoas que não estão imersas nesse ambiente. Tipo o seu Zé da padaria, né? Quando você chega pro seu Zé da padaria e fala assim, ele aceita com muito mais, como que eu vou dizer, normalidade, tá? O fulano é comunista, porque o comunismo no Brasil ele é aceito, tem partido, as pessoas se assumem como comunistas, do que eu olhar e falar assim, o fulaninho, ele é o cara igual a ideologia do cara que foi pendurado de cabeça para baixo na Itália, ou ele é um bigodinho da Alemanha, coisa que não é aceita aqui, e que as pessoas efetivamente não professam, né? Então, eu acho que é isso, eles estão tentando sair da seara radical, tá? O que eu estou vendo é isso, a esquerda está tentando sair dessa seara radical, e para isso ela precisa parar com essa idiotice, essa imbecilidade. Eu acho interessante esse ponto, porque eu não sei se eles acordaram mesmo, né? Se os wokes, né, que é a tradução literal, né, de acordar, despertados, eu não sei se esses caras despertaram ou não, André, porque eu ainda vejo eles insistindo nos mesmos erros, na mesma pegada divisionista, e eu digo mais, se ela ganhasse a eleição, ela ia instaurar um regime persecutório contra Trump e contra os republicanos, como a gente tem visto acontecer durante a administração do Biden. E a gente estava falando ontem com o Alan também, a máquina burocrática estatal e o Deep State estão contaminados, está cheio de nego que tem essa predileção persecutória também. Precisa limpar isso da administração pública. E a proposta é que o Vivek, o Elon Musk e o time do Trump façam isso lá nos Estados Unidos, inclusive a Tulsi Gabbard no serviço de inteligência. Essa ideia de que a direita é extremista e a esquerda é democrática, isso é de uma burrice sem tamanho. Agora, isso é uma inteligência porque foi construído. A esquerda construiu isso. Aliás, eu tenho um artigo... tem um artigo meu publicado que o título é exatamente esse: o extremismo de direita é uma invenção da esquerda. E é isso, é uma invenção porque quando você chama o outro de extremista, você diz assim, o outro não pode participar do debate, porque ninguém conversa com um extremo, ninguém conversa com um extremista. Essa ideia de extremismo é uma burrice, Quando você está no estádio e um corintiano ou um palmeirense desce o sarrafo no seu adversário, a gente não diz que ele é um extremo corintianismo, a gente não diz que ele é um palmeirense extremista, a gente diz que ele é um idiota, como foi dito aqui, ponto, segue o jogo. O Palmeiras não tem culpa, o Corinthians não tem culpa, ou a torcida dele também não tem. Aqui a gente criou essa ideia de que quem é de direita é extremista, a gente não, a esquerda criou. É de propósito, você exclui o outro do debate ao fazer isso. E aí, claro, quando o outro é eleito, você respeita. Por que você respeita? Ainda que de forma autoritária, virando a cara, não aplaudindo, você respeita porque, claro, era mentira o que você estava dizendo. Não era verdade que a democracia estava em risco, não era verdade que o Trump representava um risco à democracia, isso tudo era mentira. É um discurso político criado para ganhar a eleição. A esquerda não tem mais pauta, gente. A esquerda, a única pauta hoje que existe na esquerda é o identitarismo woke. É a única coisa que eles têm aderência. Vejam aí no dia, em maio, quando teve aqui no Brasil, como é que chama lá, o negócio do Dia do Trabalhador, que vai lá, só tinha um balãozinho, 3 meia dúzia de balãozinho da CUT, e um show
miado, né? Não sei se usa ainda essa expressão, mas flopado, né? Hoje é flopado. Miado, eu uso miado também, não usa mais? Miado. Eu acho que flopado, um baita de um show flopado. Por quê? Porque se tivesse ali Pablo Vittar, talvez o show pudesse ter algum tipo de aderência, mas o Pablo Vittar não tem nada a ver com o Dia do Trabalhador. Então, essa ideia da esquerda operária acabou, sobrou uma esquerda identitária. E só, eles não têm mais pauta nenhuma. Portanto, eles ficam usando de pauta, que é um perigo muito grande qualquer um que não sejam eles mesmos assumirem o poder. É isso, é um autoritarismo de esquerda. Ontem, Marco, só para ilustrar, eu fiz uma comparação por causa do filme do Ainda Estou Aqui, e recebi uma chuva de mensagens horrorosas de pessoas da esquerda, porque eu fiz uma comparação e disse o seguinte: muito bem, o filme é importante ter tido esse filme, só que aquilo que aconteceu na ditadura militar e a esquerda foi vítima, hoje está acontecendo na nossa cara e a esquerda está batendo palma. A esquerda é conivente, quando não é promotora dos abusos autoritários e ditatoriais que estão sendo feitos por meio jurídico, por meio das decisões, como, por exemplo, em relação aos réus do dia 8. E aí eles vieram, um monte de gente da esquerda, que absurdo, porque a gente não pode falar, é sacralizado o tema de que eles foram vítimas da ditadura, e então não existe mais ditadura, nunca mais depois deles, nunca mais existe censura depois deles, apenas eles podem ser os censurados. A esquerda, ela trabalha muito no terreno da cultura, do discurso, e aí eles conseguem construir isso. Eles apenas são os censurados, eles apenas são as vítimas de todo e qualquer autoritarismo, e a direita não. A direita é um bando de extremista que tem que ser extirpado do discurso. É isso que eles criaram. E isso, a gente pode ter uma guinada à direita, como está fazendo, mas o quanto está enraizado dentro da cultura do mundo essa ideia, esses conceitos, isso vai demorar décadas para a gente conseguir. Por isso que é sempre importante lembrar, todos os eventos, todas as manifestações políticas são precárias, né? Elas são precárias no sentido de saiu o cara, aí vira, né? Entra outro maluco, acabou. Se não tiver uma sociedade forte, com valores e princípios fortes, esquece. Entra um malucão ali, ele consegue passar o rodo. Olha o que está acontecendo aqui. O nosso exemplo maior é Alexandre de Moraes e o Supremo. Eles estão passando o trem em cima da gente, de todo mundo, e você vê uma espécie de anomia total, assim, porque faltam pessoas, falta organização, falta uma coisa. É cafona. Mas a esquerda sabe explorar isso muito bem. Abraço, olha isso, amanhã vai ter um abraço simbólico na Praça dos Três Poderes. Eu acho cafona, Sté acha cafona, você acha cafona. É ridículo. É ridículo. Mas eles fazem isso em todos os lugares. É abraço simbólico na PUC, é abraço simbólico na USP, contra... Aí vai lá aquela pessoa mais emotiva, mais sentimentalista, que fala, nossa... A gente não tem uma coisa dessa. Não estou falando que a gente tem que começar a fazer abraço simbólico também, que pelo amor de Deus, né? Isso daí isso é coisa de lunático. Abraça a árvore. Abraçar, chora, né? Mas eles são bons nisso. Eles são bons porque eles fazem sobretudo isso. Sobretudo porque eles estão na academia, enfiados na academia, sobretudo por isso. Tudo vira base de estudo científico, de modo a ver como que eles vão mover a próxima janela de Overton, como que agora eles vão... Que nem eu falei essa coisa do... eles estão evitando chamar as pessoas de bigodinho da Alemanha e tal. Mas isso não significa que eles vão deixar de condenar os militantes já conhecidos ou os políticos já conhecidos como tal. Isso significa que eles estão tentando se inserir de uma maneira no debate público para voltar a criminalizar as pessoas por opinião política.